Olá você telespectadora, olá você telespectador do Opinião Litoral. A partir de agora você acompanha a edição de hoje, sexta-feira, dia 6, em que a gente tem como comentarista o advogado Roberto Mohamed, que a gente recebe, depois ele ensaiou de vir aqui, fez que veio, não veio, mas dessa vez veio o delegado da Cunha, deputado eleito pelo Progressistas, um deputado santista, compondo a Baixada. Dessa vez deu certo, né, da Cunha? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Deu certo sim, graças a Deus. É sempre uma honra estar aqui dialogando com o público da Baixada Santista. E deu certo sim, vamos discutir, vamos expressar opinião sobre os mais diversos temas aí de importância da nossa amada e querida Baixada. Mohamed, o da Cunha é um delegado de carreira, eleito deputado federal. Quantos milhões? 11 milhões de seguidores nas redes sociais? Isso, hoje a gente tem um total de seguidores de 11 milhões nas redes, mas assim, o que é interessante é o canal do YouTube. O nosso canal do YouTube ele tem 3,7 milhão de seguidores, ele é o maior canal policial do mundo, de todo o planeta, em operações policiais, né? E é um canal que tem menos de 3 anos, ele estourou junto com a pandemia e a gente está nessa liderança aí, agora mostrando as operações da Polícia Civil. Agora, o delegado da Cunha, ele tem uma visão sobre segurança sedimentada em observações, estágios, estudos em vários lugares do mundo, Mohamed. Acho que a gente está precisando disso no Brasil. Sim, e a gente teve a oportunidade aqui da Cunha de receber o Gustavo, que foi presidente da associação, presidente da Associação dos Delegados, grande amigo. E eu conversava com ele, eu vou começar por aí com você. Correu muito uma proposta durante a campanha eleitoral de se desvincular a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e passá-la para a Secretaria de Justiça. Por ela ser a Polícia Judiciária, ela não tem que ter esse papel de ostensividade, ela é a polícia que investiga, Perfeito. que instrui o inquérito. A gente tem a possibilidade, quem sabe, com o Tarcísio como governador, e os deputados da área de segurança, que foram muitos nessa eleição, de ver essa possibilidade a civil não ter mais essa coisa de a irmã menor na Secretaria de Segurança Pública. Bom, vamos lá. Mohamed, essa proposta de trazer a Polícia Civil para a Secretaria de Justiça, ela veio de forma análoga àquilo que é feito no governo federal, onde a gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa proposta, essa ideia ela veio do atual ministro dos Portos, do Márcio França, porque o grande problema é a questão salarial. Então, para você ter uma equiparação salarial, melhorar o salário dos delegados e equiparar o salário dos policiais civis com o restante do Brasil, era necessária essa desvinculação. Vou defender rápido. Eu sou contra. Por quê? Porque Polícia Civil é segurança pública na veia. Quando a gente pensa no processo de segurança pública, no processo do crime, ele vem da prevenção, né? Aí a gente vai, o crime acontece, a investigação, a prevenção está a Polícia Militar na prevenção, aí aconteceu o crime, a Polícia Civil investiga, juiz condena, a Polícia Penal executa a pena e aí está o circuito jurídico penal. Então, era uma solução política. Eu vejo o contrário. Eu fiquei muito chateado agora, muito triste mesmo com o novo governo de transição, porque eu gostaria de um Ministério da Segurança Pública autônomo e com um orçamento compatível. E isso inclui a gente tirar a Justiça da Segurança, que foi um debate grande. Então, quando a gente buscou essa solução estatal, era uma solução meio que tapa-buraco. O correto mesmo, na minha humilde opinião, é a Polícia Civil dentro da Secretaria de Segurança. Você vai lutar por isso no mandato? Paulo, eu tive em Brasília, pensei até em tentar isso, queria mostrar, mas vi algumas declarações do ministro, com todo respeito, e vi que não era o momento correto. Eu vou brigar muito por isso. Eu falei, hoje, esse próximo orçamento de São Paulo para a segurança pública do nosso estado, aproximadamente 30 bilhões. Em Brasília hoje, para o pedacinho chamado segurança pública, dentro do Ministério para 27 estados, 2 bilhões. Então, a segurança pública em Brasília ela acaba sendo o patinho feio do Ministério da Justiça, que tem FUNAI dentro do Ministério, uma série de órgãos. E assim, quando a gente demanda o povo brasileiro, fala quais são os problemas. Eu falo, né, é o SSS, né? Aliás, é Escola, Saúde e Segurança.
Então, Ministério da Educação está lá, né? Ministério da Saúde está lá, autônomo, com verbas boas. E a segurança, como não é uma competência direta, a federação joga muito para o Estado, o orçamento pífio, o que não é a realidade. A gente tem métodos de polícia, eu falei, o Paulo gostou, né, da polícia municipal. Né? A gente tem uma tendência de polícia municipal que precisa ser coordenada por Brasília. Senão cada prefeito vai colocar um uniforme, cada um vai mandar atuar de um jeito. Né? Para você ter uma polícia municipal de alto nível, é uma coisa simples, de uma coordenação nacional. Então, eu acredito que a gente ainda está muito aquém de um Ministério da Segurança Pública que vá efetivamente mudar os números. Eu vi uma declaração ontem do ministro preocupado com o caso Marielle, um caso importantíssimo, preocupado com questões de câmeras, mas assim, o maior destinatário da segurança pública é a empregada doméstica que está sendo roubada com uma marmita e um celular ponto de ônibus. Então, assim, o caso Marielle, ele é um caso importante. Mas quando eu olho para a segurança pública, eu tenho que olhar para um país chamado Brasil gigante e pensar nas pessoas carentes, né? Nas pessoas carentes, não nas grandes empresas, que são vítimas de segurança e não tem para quem reclamar. Para o cidadão de bem trabalhador, ele não sabe, faz esse teste, Paulo, ele não sabe distinguir quem que é polícia militar, quem que é polícia civil e quem que é guarda municipal. Mas, da Cunha, você puxou uma questão agora que a gente já tem debatido aqui. Quando houve aquela decisão do Supremo que foi criticada, do STJ, e foi criticada, e eu disse aqui, para a guarda municipal ser equiparada à polícia, precisa mudar a Constituição. Enquanto não mudar a Constituição, não adianta procurador fazer discurso, prefeito fazer discurso, ficar metendo pau em ministro do Judiciário, tem que mudar a Constituição, porque a Constituição veta. A questão é, não basta só mudar a Constituição e atribuir poder de polícia. E você, vindo da Polícia Civil, vai entender muito bem esse desenho que eu vou fazer. Vamos lá. A Guarda Municipal, se ela for equiparada, transformada em Polícia Municipal, ela vai ser próxima da atribuição da PM, ostensiva. Patrulheiro. Aí o que vai acontecer? Ao invés de pararem 3, 4 viaturas da PM numa delegacia de polícia para fazer boletim de ocorrência, você vai começar a ter 3, 4 viaturas da PM com mais 3, 4 da Guarda Municipal esperando na fila para fazer boletim de ocorrência. Ou seja, muito policiamento ostensivo e pouco policiamento para investigar. Por quê? A Polícia Civil foi, nem entrando só na questão partidária, mas durante o governo do PSDB, ela foi dizimada. Havia uma clara má vontade com a polícia, não só de efetivo, mas de equipamento. Tem distrito que dá até medo de entrar. Hoje em dia é os traços. O tira não tem onde ir no banheiro. É isso, doutor. Então, não há o perigo da gente ficar criando muita polícia ostensiva e acabar... Por que não adianta? Porque se você não tiver efetividade de pena, de punição para o marginal, ele volta e ele ainda vai rir na cara da polícia, porque ele vai ser preso 10 vezes e solto 10 vezes. Perfeito. É justamente esse sistema que você quer trabalhar em Brasília. E aí uma pergunta junto. Você está vendo mais gente com quem você vai poder montar um grupo para trabalhar isso no Congresso? Vamos lá. Então, assim, primeiro problema da GCM é não estar na Constituição. Eu não enxergo uma vedação, porque tem uma lei federal regulamentando toda a atividade, inclusive Lei Maria da Penha e tal. E quando a gente passa para a realidade fática, hoje em dia, a GCM está patrulhando e prendendo a GCM de São Vicente, a do Guarujá. Inclusive, hoje eu estou indo visitar 2 GCMs, amanhã mais 2 na Baixada. Na Grande São Paulo, você tem cidades como Taboão da Serra, por exemplo, em que a GCM e a PM têm o mesmo efetivo e 70% das ocorrências são apresentadas pela GCM. Então, assim, não é uma realidade jurídica, mas já é uma realidade fática. Nós temos 2 patrulhamentos já, né? E, assim, é o que eu falei, a tendência mundial do mundo é as ocorrências do cotidiano serem cuidadas pela Polícia Municipal, na Itália, nos Estados Unidos, na França. As polícias estaduais, elas são utilizadas para questões de maior complexidade, crime organizado. Concordo plenamente com o esvaziamento da Polícia Civil e que ela tem que ser reaparelhada e reestruturada. Mas, assim, o patrulhamento de mais de uma polícia é extremamente eficaz. É extremamente eficaz. Quando eu gosto daquele exemplo do filme americano, o ladrão ele para ali vamos pegar na Times Square, aí vem o cara e fala, Polícia Municipal, você está preso. Chegou outro e fala, Polícia Estadual, você está preso. Chegou a FBI, você está preso. Sai um do telhado, pula Agência Antiterrorismo, você está preso. Ele fala,
Para quem que eu me entrego? Então, mais de uma polícia não centraliza poder e quebra várias entraves. Então, disso eu sou a favor. Mas a questão que você falou da Polícia Civil não ter estrutura para tocar isso também é uma realidade. A pergunta foi inteligentíssima, vou ter que dar uma afundada. Então, assim, aonde que a gente entra? Ele deu problema, é a solução. A gente entra numa grande reforma de segurança pública. Hoje, eu vou apanhar dos delegados, mas eu vou falar tecnicamente. A história do ciclo completo, que os policiais civis são contra, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas é uma coisa que vai demorar ainda. Mas existem alguns atendimentos, tipo termos circunstanciados, os pequenos atendimentos, que eu entendo que poderiam ser feitos pela polícia militar ou a polícia municipal. Pela polícia municipal e depois uma chancela do delegado. Tecnicamente, o que é isso da Cunha? Mohamed é advogado. Os crimes com pena máxima em abstrato de até 4 anos... Hoje em dia, em Santa Catarina, o policial militar faz o TC na sua frente, ali na viatura. É muito rápido. Então, muitas vezes... No celular, né? No celular ali. Então, a gente, assim... foi muito boa a pergunta, porque muita gente fala assim, pô, mais uma polícia, a guarda vai fora da polícia? Fala, não, gente, a guarda já é uma polícia. A guarda faz flagrante de tráfico, de roubo, de sequestro, ela faz tudo. Faz Lei Maria da Penha, ela já dá todos os atendimentos. E ela apresenta isso na delegacia. Só que alguns juízes vão contestar o artigo 144. Eles têm a PEC 275. Eu falo, da Cunha, quais são suas principais pautas como deputado federal na segurança pública, né? É o Ministério Autônomo, que eu vou passar. Se eu não conseguir o Ministério Autônomo, eles têm que enxergar que esse orçamento não dá. E eles têm que enxergar que dentro do quesito de segurança pública, eu preciso de uma diretoria coordenando todas as GCMs do Brasil, uma diretoria de polícias civis, uma diretoria de polícias militares. Não dá para a União lavar a mão e falar é problema do Estado. Tá? Então, briga 1. Meu segundo ponto, como deputado federal, PEC 275. O tiro que mata o policial militar no patrulhamento mata o GCM, ele já é polícia. Então ele precisa ter essa honra de estar lá. A segurança, são órgãos da segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civis e Militares dos Estados, já está lá a Polícia Penal e está faltando lá as guardas civis municipais. Então eu sou totalmente a favor disso, para que não se tire o crédito desse trabalho. Mas para a gente chegar na efetividade que você colocou, Mohamed, essas duas, então assim, um patrulhamento maior, mas com um giro mais rápido. Isso seria uma grande reforma da segurança. Agora, da Cunha, eu lembro que em 2006, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, coronel José Vicente da Silva Filho, do período Fernando Henrique, ele fez uma crítica à campanha eleitoral de 2006, dizendo assim, a segurança pública não foi abordada nessa campanha e a gente vai continuar com uma situação de violência muito parecida, de insegurança muito parecida, porque a gente não tem uma política nacional de segurança pública. Como é que a gente chega numa política, já passaram 16 anos de 2006 e a gente não tem uma política nacional de segurança pública? 16 anos, Paulo, eu acompanhei toda a questão da transição, acompanhei os debates, chorando na minha casa, chorando, desesperado, porque eles ficaram discutindo com o maior respeito, se separava a justiça da segurança nos ministérios, mas ninguém discutiu a segurança como temática em termos de você ter uma política nacional. Existe a lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, ela não funciona. Por que ela não funciona? Já tive 3 vezes na Comissão de Segurança em Brasília e como policial que sou, eu tenho autoridade para falar. Porque as polícias civis, as polícias militares, a Polícia Federal, seus grandes dirigentes, não se entendem. Essa coisa simples como o Mohamed colocou aqui, ele colocou 2 questões. Ele colocou muita viatura parada na delegacia e aí eu devolvi para ele um TC até 4 anos para a gente ter giro. São 2 questões simples que se as entidades de classe dessas polícias e os deputados da bancada da segurança pública e a comissão sentarem e discutirem, são resolvidos. Só que no mundo da segurança pública em Brasília, o que eu consegui perceber, e essa é uma realidade, o povo tem que saber, funciona na melação. Na melação, a segurança pública. Então, assim, a Polícia Militar e o grupo de interesse apresentam um projeto de interesse da Polícia Militar. O grupo da Polícia Federal, da Polícia Civil, vai levar suas demandas. Não foi atendida a mela. Então, eu parei para olhar e discutir com várias pessoas que estão há muitos anos lá, e eles falaram, é um processo de um órgão disputando poder com outro de mais ou menos 20 anos. Só que eu tenho a felicidade de chegar no momento em que as entidades de classe
das polícias militares, das polícias civis e da Polícia Federal, hoje, nesse momento, estão alinhadas em Brasília. Eu vou chegar pegando uma comissão de segurança pública que está todo mundo se falando nos bastidores. Então, essa é a hora das grandes mudanças. E por isso que eu estava extremamente preocupado com o Ministério. Teve uma reunião na casa do Arthur Lira com a chamada Bancada da Bala, não gosto muito desse nome não, com a Bancada da Segurança Pública. Bancada da Bala fica pejorativo no sentido de que eu vou lá atirar, não é isso. A bancada que tem que fazer as pessoas saírem de casa em paz, né? A nossa missão é a bancada de dar segurança. Então teve uma reunião na casa do presidente da Câmara e eles estavam discutindo algumas pautas. Reforma do CPP, Lei Orgânica Nacional. Eu falei, não é essa pauta. Eu falei, essa comissão aqui, essa bancada, que é a Bancada da Bala, e a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, elas precisam de orientação para andar. E a gente precisa de um ministério. Quando você tem a Comissão de Esportes dentro da Câmara, ela está alinhada com o Ministério dos Esportes. Não, a gente tem um Ministério da Segurança inexistente. Ele tem um dinheiro ali para dar um recurso aqui, outro ali. E uma comissão que não tem direção. A Carla Zambelli é da Bancada da Bala? Não, ela não é policial, não. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed atua como comentarista e nós temos a honra, o prazer de receber o deputado federal eleito por Progressistas, delegado da Cunha, um deputado que compõe a bancada da Baixada, Mohamed. Paulo, eu queria colocar o da Cunha agora diante de uma outra questão, porque ele falou da Política Nacional de Segurança Pública, que estão querendo discutir o Código de Processo Penal e que são coisas distintas, eu concordo. Mas tem uma coisa, da Cunha, que eu nunca me conformei. Nós temos um modelo e a gente fica vendo, o brasileiro vê muito filme americano e seriado americano e acha que aqui dá para implantar a mesma coisa. A gente tem um problema cultural. Lá faz parte da história deles. No Brasil se tem essa mentalidade, se criou uma coisa chamada inquérito policial, que é todo um trabalho técnico feito e que exclui o contraditório. Consequência disso, todas as provas do inquérito têm que ser repetidas no processo, ou seja, a investigação demora o dobro do tempo. Perfeito. Bastaria uma mudança singela no Código de Processo Penal, abrindo o contraditório no inquérito. Por quê? Abrindo o contraditório no inquérito, permitindo que o advogado atue ali e conteste eventualmente alguma prova ou acompanhe as provas, mata a reprodução, a renovação de provas em juízo. E se reduziria quase que pela metade o processo penal. Por que isso nunca passa? É porque tem muito bandido lá e não quer que o processo ande rápido? Mohamed, eu acho que eu vou voltar, por incrível que você vai falar, da Cunha, você está mentindo. Eu vou voltar naquele ponto que eu falei atrás, das instituições não conversarem, convergirem não num objetivo. Convergirem. Porque na reforma do CPP, no atual texto, o texto que estava querendo ser votado, tem um contraditório, tem um inquérito policial do advogado ali. E esse é um ponto que o Ministério Público vem batendo muito contra, porque eles acham que o advogado não tem aquele direito. Eu concordo com você e, inclusive, eu me formei na Unisantos aqui, sou professor da Unisantos, em 2003 eu colei grau. A minha tese é a evolução do inquérito policial na legislação brasileira. Em 2003, na minha conclusão de curso, eu dou a sugestão do contraditório ser feito durante o inquérito. Então, eu pensei, né, é um assunto, e naquela época, nas pesquisas que eu fiz, já existia um projeto de lei na época com isso. Então, assim, eu acho que a gente não tem um sistema de segurança pública integrado que conversa, porque é uma coisa tão fácil de resolver. Você colocou. Agora, cientificamente, o delegado acha que vai perder o poder. E o promotor também. O promotor, não vamos perder poder se tiver contraditório no inquérito. Vai ter que fazer na frente do juiz de novo. Então, assim, eu não enxergo dessa forma. Quando a gente fala do TC até 4 anos, o delegado fala, pô, eu vou perder poder. E não vai, ele vai se preocupar com o que é grande. Quer que eu mande outra? Quando você fala da GCM patrulhar, o que a PM fala? Eu vou perder poder de patrulhamento exclusivo. E aí vai. Então, assim, o grande problema da Comissão de Segurança é que toda vez que uma polícia avança um pedacinho
para agilizar e beneficiar a população, a outra instituição tem medo de ser esvaziada. Agora, Gira da em torno Cunha, disso. muita gente reclama, e você é policial civil, da falta de inteligência na polícia brasileira, falta de equipamento, né? Muita gente vê o CSI Miami, CSI Nova York, né? na televisão. Eu lembro da investigação da morte da juíza Patrícia Acioli, no Rio de Janeiro, que foi uma investigação perfeita. Todos os policiais envolvidos foram condenados a pelo menos 18 anos, sem nenhuma dúvida. O itinerário deles foi reconstituído de celular. Eu fazia isso por bastante. Antena de celular, por câmera, as cápsulas que foram encontradas, né? Então, inteligência tem. Agora, tem uma coisa impossível de ser resolvida. Como é que se resolve 60 mil mortes violentas por ano num país? Não tem como a polícia resolver. Problema de legislação. A gente vai voltar à minha terceira pauta, aumento da pena de roubo. Né? Aumento da pena de roubo. A morte no Brasil, o homicídio no Brasil. Quantos anos custa uma morte no Brasil? Eu falo isso há anos em podcast. Uma morte no Brasil bem feita custa 3 anos, 4. Né? Enquanto uma morte nos Estados Unidos e Europa vai custar ou uma perpétua, ou vai custar 40 anos de ponta a ponta, sem progressão. Então, as mortes violentas, ela vem da sensação de não punição. Você sabe que vai ser punido. Eu faço uma brincadeira assim, ó. Você tem homicídio simples, né? O cara chegou em casa e pegou a mulher dele traindo ele, aqui no Brasil. Ele atira nos dois, um tiro só, pum, pum, matou os dois. Duplo homicídio, tal, aquela coisa toda. Eu duvido, doutor Mohamed vai falar, que ele fique mais de 10 anos preso. Duvido, eu duvido. Enquanto ele, nos Estados Unidos... Vai ficar 30, 40. Perpétua, 2 mortes. Dependendo do estado. Dependendo do estado, 2 mortes. 2 mortes, entendeu? Então, assim, isso, eu peguei 2 pessoas. Um homicídio simples no Brasil, você chega a tomar 4 anos. Então, em alguns podcasts, eu falava o seguinte, eu falava, olha, liberação de armas no Brasil, não, porte de arma, ok e tal, só que a gente tem que ter um endurecimento da pena do homicídio e um endurecimento da pena do roubo, que vai gerar um latrocínio. Aí você desarma a população porque você vai... E outra, tem uma questão aí que eu já coloquei algumas vezes aqui, todo mundo falou que eu estava simplificando o problema. Eu sou contra o armamento, por uma questão muito simples. Para mim, quem tem que usar arma é a polícia. Da Cunha, e como é que você faz? Porque quando você olha para Nova York, também não foi tão simples assim, tolerância zero. 20 anos. Mas eles começaram olhando o seguinte, eu tenho muita arma ilegal na rua. Às vezes eu não consigo provar tráfico, eu não consigo provar o furto, mas o porte de arma ilegal é flagrante. Se eu transformá-lo, eu aumento a pena, eu vou poder atuar tirando o cara que eu sei que é traficante, mas eu não consigo provar que ele é traficante porque ele estava com uma arma ilegal. E foi assim que eles começaram a mudar o sistema de início da ação, e aí o cara está lá dentro, aí você começa a investigar e acaba chegando nos crimes maiores. Porque a gente precisava ter uma ponta de resistência e parece que a própria bancada da bala não percebe que é tiro no pé. Por quê? Se for em cima do porte ilegal, você consegue limpar. Tudo bem, mas hoje em dia a posse ilegal tem que arbitrar fiança. Eu entro na casa do cara, entendeu? Então, assim, complementando, ó, me botou pra pensar, hein? Vou sair daqui pensando. Porque eu sempre bati na seguinte dupla, no homicídio e no roubo. O roubo, ele é o agente fomentador do medo. Endurecimento de pena, Endurecimento de pena. Não precisa nem endurecer pena, precisa diminuir benefício. Né? Você precisa não dar um sexto não existe, um sexto não é pena. Então, assim, uma progressão de 1/3, né? 1/3, enfim, 2/3 de pena cheia. Então, o endurecimento dos crimes violentos da pena é o que vai diminuir. Vamos voltar um pouco no tempo? Não vou falar bem nem mal de ninguém. Sérgio Moro vira ministro da Justiça e Segurança Pública. Juiz criminalista tem uma grande divisão de segurança pública. Pacote anticrime. Uma série de aumento de penas de crimes políticos e um pacote muito bom em relação aos crimes violentos. O que aconteceu? Não passou. Não passa nada. Se ele tivesse apresentado o pacote só em relação aos crimes violentos,
tinha passado. Que quem vota são os políticos, Exatamente, entendeu? Então assim, Talvez a opção seja fazer cirúrgicas as mudanças, fazer de essa é forma a minha, cirúrgica. essa é a minha Então pensa nessa toada. do porte legal, porque é onde você consegue. Não consigo pegar Mohamed, o cara por outra já coisa. entrou na fila. Eu saí daqui com uma ideia. Já entrou na fila. Porque o primeiro que eu quero bater no robô, no 57. Eu vou fazer uma campanha. É o que eu falei, ó. Ministério da Segurança, Polícia Municipal. E qual que é a tua terceira pauta da Cunha? Endurecimento da pena de roubo. Dá um exemplo da Cunha. Nós tínhamos... Agora tem uma quarta pauta, que é o porte de arma ilegal. Então, mas aí eu vou aí meu segundo crime seria o homicídio. Eu acho que eu ia bater. Eu não vou em pacote, eu não vou conseguir aprovar nada. Então, primeiro, roubo dói em todo mundo. O cara fala, ai, eu sou da esquerda ultra radical, que não sei o que lá. A hora que o teu filho sair de casa, enfiar um cano na cara dele, ele voltar tremendo, que levar a corrente, e o cara deu um tiro pro alto ainda. Não, ainda bem, a Márcia Tiburi não se elegeu deputada federal. Exato. Que é aquela psicóloga que defende a psicologia do roubo. Que pode roubar. Não, mas tudo bem, ela não foi eleita, você não vai ter problema. Então, assim, no se você chegar lá assim, olha, a gente é da esquerda, não sei o que lá. Gente, filho de vocês, meu filho, é o mesmo roubo. O ladrão, quando ele saca a arma, ele fala, isso é um assalto. Você é de esquerda radical? Se você for, tá liberado. Não tem isso. Né? Ladrão pergunta se é de esquerda ou de direita quando saca a arma? Não pergunta. Então, por isso que eu bato só no roubo. E depois do homicídio, essa colocação do porte ilegal dentro da política do Giuliani, extremamente... Porque você pega pelos outros. Extremamente inteligente. A gente tem uma outra questão que se confunde muito, que é esse papel de polícia. Vou puxar novamente essa questão de guarda municipal. Uma vez eu ouvi de um general do Exército que trabalhou na fronteira, porque muita gente fala bobagem do tipo... O Exército tinha que estar nas fronteiras do país. E eu ouvi dele o seguinte, falou, isso é papel de polícia, não é papel de Exército. Nos Estados Unidos não tem um militar na fronteira com o México. É a polícia de fronteira. E a gente vê que a Polícia Federal, mesmo, lógico, ela tem um outro patamar salarial e tal, mas ela também está passando por um processo de desmonte igual o da Polícia Civil. Por que as polícias civis, como é o caso da Polícia Federal e da Polícia Civil dos estados, não têm o mesmo poder de lobby das polícias militares? Efetivo. É pelo número de votos que cada um representa? O número de votos na Câmara dos Deputados e efetivo. Então, assim, eu agora que estou tendo contato com a política, eu cheguei lá e qual a cena que eu vi na bancada da bala? Um número imenso de policiais militares. Agora nós temos um número grande de delegados. O Ramage foi eleito deputado federal também. Só que em relação à Polícia Federal, representantes mínimos e a Polícia Civil também. Então eu já senti que essa movimentação não acontece. Então você tem um lobby gigante da Polícia Militar e as polícias judiciárias bem diminuídas. Está aí uma missão minha. Eu vou abrir uma frente ampla para modernização, valorização das polícias civis, porque elas são muito abandonadas. Então é isso, já matou a charada. É um lobby grande de interesses. Só que a gente não chega em lugar nenhum, porque não é interesse do povo, é interesse da instituição. As instituições, elas existem e estão aqui para trabalhar para o povo. Da Cunha, então, você falou de uma estratégia que eu considero inteligente, que é a de atacar ponto a ponto na legislação. Você é deputado federal, ou seja, do país todo, eleito por São Paulo, e você tem um colega na Secretaria de Segurança do governador Tarcísio, do governo Tarcísio. Sim. Qual é a tua estratégia em relação a isso? É trabalhar estadualmente, trabalhar dentro do território de São Paulo, a segurança, ou ir buscar uma política nacional? Outra pergunta excelente também. Não tem como fazer segurança pública com política só de um estado. Então, assim, dentro da pauta segurança pública do meu gabinete, a minha prioridade absoluta é a Baixada Santista, tá? A Baixada Santista Grande de São Paulo, e inclusive a gente está participando das indicações dos diretores, das mudanças que vão ter aqui na Baixada, procurando trazer os melhores policiais possível para a nossa Baixada. Depois a gente tem a visão estadual, porque quer queira, quer não, o crime que acontece em São Paulo é uma referência, mas eu preciso do apoio dos deputados federais dos outros estados para passar essas pautas. Então, colega do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, os colegas do Nordeste, todos eles têm que participar de uma pauta que é o roubo, porque é uma lei federal, o Código Penal. Então, o aumento da pena de roubo que acontece em São Paulo vai aproveitar Santa Catarina, vai aproveitar Roraima ou Acre. É um mesclado. Por mais que eu tenha que dar prioridade para o nosso estado, eu não tenho como trabalhar sem uma pauta nacional. Da Cunha, o que você vai fazer para isso? Para ter noção dessa pauta nacional? Eu vou visitar
essas polícias de regiões diferentes para tentar entender, porque é muito diferente a situação criminal de São Paulo da situação criminal de Alagoas, da situação criminal de Santa Catarina. Santa Catarina é extremamente evoluída em segurança pública. Fui visitar algumas GCMs lá, Polícia Civil, Polícia Militar faz TC na rua, GCM faz preservação de escola. Então a gente tem muito para aprender no Brasil de segurança pública, levar para Brasília, para isso ser difundido no país. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o delegado da Cunha, nosso convidado, Roberto Mohamed, comenta. Delegado, eu vou fazer duas perguntas pessoais. Primeiro, como é que você cuida da tua própria segurança? E segundo, você tem 11 milhões de seguidores, você se notabilizou divulgando vídeos de operações policiais e teve um vídeo controvertido em que você refez e foi muito criticado, né, uma operação de resgate de um sequestrado e tal. Como é que você digeriu esse episódio e como é que você cuida da tua segurança? Bom, assim, em relação à minha segurança, eu fui militar do Exército, né? Eu sou judoca, sou atleta de uma vida inteira daqui da Baixada, lutei muitos jogos abertos do interior pro Santos, sou faixa preta de judô. Jiu-jitsu também? Jiu-jitsu também luto. E tirando isso, sou professor de defesa pessoal da academia, professor de tiro. Então a gente já tem assim uma habilidade em cuidar da própria segurança, mas eu ando de carro blindado com as minhas duas armas e com Deus. Em relação a esse vídeo, é uma questão extremamente interessante, porque vou ser muito verdadeiro. Quando eu comecei a ficar famoso, que eu vi que eu estourei, eu sou uma pessoa antenada com o sistema. Então eu falei, olha, vão ver potencial eletivo em mim, vão ver e vou ser atacado. É só questão de tempo, o sistema é assim. E eu olhava para a minha vida e falava, pô, podem me criticar por causa disso, daquilo. E foi um ponto que eu nunca me preocupei nem um pouco. Por quê? Porque na antissequestro, era um sequestro. A gente entrou na favela porque a gente tinha a denúncia de um cativeiro de sequestro do Tribunal do Crime. Eu entrei por um lado da favela, outra equipe entrou por outro, a gente começou a correr. Eu fui avançando, chama em Oconé, uma favela na zona de São Paulo. Fui avançando, vieram dois moleques correndo, molecada de favela, meu, correndo ali do crime. Eu grudei um, grudei o outro, tá correndo da onde? Eu falei, leva eles e vamos cortar a favela inteira do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado da favela, tava uma gritaria. Tinham acabado, a minha outra equipe que entrou pelo outro lado, tinha acabado de estourar o cativeiro. Pegou, estourou, buf, chutou a porta e grudou o cara. E eu cheguei com os outros dois. Quando eu cheguei com os dois, a vítima que estava no cativeiro, falei, você reconhece? Ele falou, são os dois carcereiros, eles fugiram. Porque falaram que a polícia invadiu a favela, largaram a vítima num barraco amarrada e, pinote, bateram de cara comigo. Voltei, terminei a situação, chamei todo mundo e falei, eu quero fazer a reconstituição agora. Eu vou filmar e colocar todo mundo na posição agora. Cheguei primeiro para a vítima, tá tudo isso no inquérito. Falei, você autoriza? A vítima falou, autorizo. Os dois do PCC eu não pedi autorização, né? Os dois que estavam no PCC não se autorizam. Eu falei, não, você vai gravar de novo. Você vai me ajudar a produzir a prova aqui. Falei com a minha equipe, fiz uma reunião, falei, a gente coloca na mesma posição, filma para produzir a prova. Ponto. É hábito de antissequestro. Ninguém chuta um cativeiro e não faz a reconstituição na hora. Você não vai montar de novo. Fiz e deixei no inquérito. Foram indo, falaram, atacaram uma coisa, atacaram outra, lavagem de dinheiro, não sei o que lá, que eu tinha briga com a mulher. Por fim, esclarecendo, né? Pegaram essa temática, criaram, falaram, é fake news, tem 50 vídeos no canal. A única reconstituição que tem é aquela, e eu expliquei que era a reconstituição. E aí colocaram esse vídeo em todas as emissoras, do sábado à noite e tal, e fizeram aquele trabalho, você muito técnico. Lacração. Lacração de fake news. Sabe quando você fala assim, ó, vamos bater na internet? Então, esse trabalho foi o que gerou maior desgaste na minha imagem e eu não esperava, porque é um hábito normal você estourar um cativeiro, ter um ponto sensível, gravar na hora e botar no papel. Uma das coisas que o Paulo citou, aquela questão da inteligência, eu tive agora contato pela primeira vez com a Delegacia de Crimes Cibernéticos em São Paulo. Muito boa. Eu tive a minha conta invadida por conta de um telefone que eu perdi há 4 anos atrás.
e que deve ter ido parar na mão de alguém que conseguiu ter acesso à senha do Google. O esperto não trocou a senha do Google, se preocupou em cancelar o telefone e tal, e tive minhas contas invadidas. Estou tomando todas as providências e tive um atendimento excepcional. Mas eu notei uma coisa. Hoje, esse é um crime absolutamente comum. E eu não vejo o investimento proporcional, porque só a Polícia Civil pode fazer a investigação. Só. A PM não participa, não tem guarda municipal, não tem ninguém, é a Polícia Civil. Porque a investigação tem que ser digital. Totalmente digital. E não há investimento, não tem alocação de pessoal, não há treinamento de pessoal. Se você se baseia no fato de dar sorte de encontrar um investigador que conheça a área, que seja formado nisso, por que está se dando tão pouca atenção para um crime que está tomando uma proporção gigante no país inteiro e no mundo todo? Você aí com a segunda sugestão, né? Já me trouxe a segunda pauta, né? Porque, assim, Mohamed, é uma realidade hoje. A maior modalidade de crime que nós temos hoje, o maior registro de boletim de ocorrência é estelionato na internet. O que é estelionato na internet? São as várias modalidades de fraude em cima do teclado. Teve um caso de alguém que alugou uma casa de praia e depois pediu desculpa depois de receber o dinheiro. O criminoso pediu desculpa para a vítima, né? Falou, isso. a vida é assim, o meu ganha-pão é esse. É né? isso. E você acha que é um cara que está em outro país? Não, ele está dentro de uma favela, ele está numa quebrada na zona de São Paulo, muitos nigerianos, uma série de quadrilhas especializadas em vários tipos de golpe na internet. E a gente, a Polícia Civil, num primeiro momento, ela optou por centralizar. Então, dentro do DEI, que foi criada a Delegacia de Crimes Eletrônicos, que hoje virou uma divisão já com 3 delegacias, mas muito bem colocado pelo Mohamed, vou levar isso para o secretário de Segurança, vou levar para o secretário. Está na hora da gente ter uma equipe de crimes cibernéticos dentro de cada unidade territorial, porque os boletins de crimes cibernéticos já são hoje em dia pelo menos 50% dos registros. Então, realmente, eu acho que a polícia está lenta em relação à evolução. Está registrado mais uma. Da Cunha, em relação à apreensão de drogas no Porto de Santos, a gente vê que tem sido apreendidos por ano acima de 20 toneladas de cocaína. De 20 a 30, média. De 20 a 30 toneladas. E a gente imagina com naturalidade, porque só 10% das cargas são vistoriadas. Passa 300. Que passa 200, 300 toneladas de cocaína por ano por aqui. Você tem alguma ideia de como atuar em relação a isso? Porque o dinheiro é muito dinheiro. Muito. É muito dinheiro. Números São assustadores. milhões e milhões de dólares. Então, o crime recruta o melhor mergulhador da Europa para vir colocar a carga no casco do navio aqui, o artista que quebra o lacre e reconstitui o lacre depois do container, né? Isso, Compra Paulo. lanchas offshore que deixam as lanchas da polícia no chinelo. Exatamente. Aquele traficante que foi preso recentemente, solto, André do Rap, eu investiguei ele durante bastante tempo, fiz muito PCC aqui na Baixada, no ABC, e uma época eu tive informação que ele só estava fazendo reuniões no mar, porque ele era procurado. E depois ele foi preso em Angra dos Reis, numa marina. Né? Olha, a questão do tráfico internacional no Porto de Santos e nos demais portos do Brasil. Esse câncer, eu vou chamar de câncer, ele é um câncer que veio do PCC, da facção criminosa, e eles simplesmente copiaram o que o Pablo Escobar desenvolveu na Colômbia. Pablo mandava droga da Colômbia para Miami, Nova York. O PCC enxergou uma janela no Porto de Santos e você tem uma cocaína, que é a cocaína da Bolívia, que ela tem uma folha de coca mais grossa, não é de tanta qualidade, e eles enxergaram esse nicho. Mandaram criminosos para lá. Hoje em dia, infelizmente, tem muito PCC no Peru e na Bolívia, que é da onde vem essa cocaína que vai para a Europa. E hoje a gente virou um corredor para a Europa. Um corredor. Tá, da Cunha, isso aí a gente já sabe tudo. E o combate? É muito delicado, porque envolve muito dinheiro, toda essa estrutura. E o melhor combate que eu vi até hoje, o modelo que eu tenho, eu vou voltar na mesma pessoa, no Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro assume o Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, ele faz um convênio com a Polícia Paraguaia e começa a desenvolver uma série de operações na fronteira, que é Pedro Juan Cabaleiro. É a divisa de Pedro Juan, meu Deus, qual cidade me fugiu. Enfim, mas a divisa é o Porto Seco.
Essa droga, ela sai da Bolívia, sai do Peru, passa ali para o Cidade do Leste e fica toda estocada nesse porto seco. Ela passa naqueles grandes containers de soja, de arroz, tudo. E aí o Moro fez um convênio com a Polícia Paraguaia e começou a fazer muita operação ali. Como é que você sente o resultado? Eu, nessa época, era delegado de polícia no DEIC, em São Paulo. Então você começa a não conseguir fazer apreensão. Você vai prender, não tem droga, você prende seu traficante. E aí começou, dentro desse mundo do crime, uma reclamação dos traficantes, falando que a droga não está chegando. A droga não está chegando. Porque você prende o cara, cadê a carga? Não tem carga, senhor. Prende o cara, cadê a carga? Não tem carga. Por que não tem carga? Porque foi um convênio da Polícia Paraguaia com a Polícia Brasileira da Fronteira. Tem corrupção lá? Tem corrupção. Vai bloquear tudo? Não vai bloquear tudo. Mas 40% de um gargalo desse que você bate lá na fonte e a droga não chega, é o melhor combate que a gente pode fazer. Então, do que você pergunta, Está sendo feito o que dá para fazer. Dos crimes mais difíceis de mexer por causa da cifra que envolve, mas o melhor ataque a esse tráfico internacional do Porto de Santos, qual é o melhor ataque da Cunha que você já viu lá na fonte? É fazer a droga não passar de Pedro Juan Cabaleiro para o Brasil. Essa é a melhor operação para Era o Agora, muro que o Trump queria construir com o México lá. Mais ou menos isso. Falta pouco tempo para terminar o último bloco, a gente não pode deixar você sair daqui sem falar de política. À vontade. Você foi eleito pelo PP. PP. PP é um partido que tem a sua origem lá na Arena, no PDS, e um partido que estava atrelado à imagem do Maluf. Perfeito. O PP não encontrou um substituto para o Maluf. Né? E não é só o fato de que ele era um cara rico, que sabia se movimentar, ele era uma lenda política. Concordo. E o PP se ressentiu dessa falta de liderança, que permitiu que líderes de segunda classe acabassem no governo Lula se refastelando, porque não estavam acostumados. Quando você tem a imagem do líder centralizador, os pequenininhos não aparecem. Aí você teve já o Janene, toda aquela turma que foi pega na Lava Jato e no Mensalão principalmente. E o PP vive falando, a gente teve já aqui algumas pessoas do PP falando de reconstrução do partido. A reconstrução, ela pode se dar de várias formas, mas aí muda o governo e a gente já está vendo o PP negociando para novamente, porque não é novidade, já foi da base do Lula. Já foi base do Lula. O PP já negociando, porque todo mundo fala de PP, fala de Centrão. Perfeito. É a imagem que fica. Embora todo mundo olhe para Valdemar da Costa Neto, o PL é outra coisa. O PP que estava lá. Como é que você se posiciona nesse xadrez político que vai começar agora em fevereiro? Então, eu tive recentemente em Brasília, na reunião na eleição da liderança do PP, né? E o posicionamento partidário hoje do PP é que cada deputado vota com a sua consciência. Então, a orientação atual, aqueles que quiserem votar com o governo vão votar com o governo, quem quiser se opor ao governo vai se opor. Eu optei pelo PP porque eu queria um partido de centro. Dentro do momento polarizado que a gente tinha na eleição passada, eu queria ter liberdade para votar. Porque, por vezes, a esquerda pode ter uma centro-esquerda, pode ter alguma pauta que eu concorde e vice-versa. Então, meu posicionamento político partidário é de liberdade. Então, assim, o partido dá essa liberdade e eu vou procurar votar nesse sentido. Já na questão da reconstrução do partido, dessa liderança, foram eleitos 4 deputados federais, Maurício Neves, o delegado Bruno Lima, o Fausto Pinato e o delegado da Cunha que está aqui. Por São Paulo, né? Por São Paulo, 4 por São Paulo. O PP, nacionalmente, é um partido bem mais estruturado, principalmente no Nordeste. E em São Paulo, com a perda da liderança Paulo Maluf, realmente você tem razão, Mohamed, perde ali uma figura. Eu estou junto, o presidente estadual do PP é o Maurício Neves, o deputado Maurício Neves, e eu estou num trabalho com ele, estou aqui hoje em visita, vou hoje ainda na Prefeitura de Guarujá, amanhã vou estar na Prefeitura de Praia Grande, na Prefeitura de São Vicente, procurando sentar com os prefeitos, ver qual é o posicionamento partidário dos municípios e cuidar da minha seara, que é a segurança pública municipal. Então, vai ser uma peregrinação para a gente realmente ver como é que está, posicionar e poder dar um feedback, um retorno. O que eu tenho como objetivo partidário dentro do Estado de São Paulo
é que as pessoas vejam que o PP voltou a ser um partido forte, um partido grande, e logo, logo vão surgir novos líderes para tentar encabeçar esse partido. É uma questão de tempo. Agora, você vai colocar esse programa Opinião nas redes sociais para 11 milhões de seguidores? Você é um bom avaliador, um bom juiz, não? Sim, vamos colocar com certeza. Como é que você vai colocar? Que foi o melhor programa de televisão que você participou, o pior ou o mediano? O melhor de todos que eu já participei, mais inteligente, fazia... Olha, eu acho que nos últimos anos, eu fiz uns, não sei a quantidade de entrevistas e podcasts falando de segurança pública. Fazia tempo que eu não ia embora com uma sugestão. Você até fica preocupado, você fala, não é possível que ninguém me coloque alguma coisa, será que eu virei o papa da segurança pública? E aqui no Opinião eu estou indo embora com a pauta... Do endurecimento do porte de arma? Porte de arma e a questão da... Qual foi a Polícia última? cibernética. Do crime cibernético. Eu vou ter que... Uma vai para a Comissão de Segurança e a do crime cibernético eu vou conversar com o secretário, com o Derrite. Porque o Mohamed matou a pau. Porque é uma demanda que a gente não estava enxergando. Porque bate na delegacia, você manda para a delegacia de crimes cibernéticos, aí ela enche. Então, aqui a opinião é o melhor de todos. Mohamed, nós também vamos dizer que foi o maior especialista em segurança pública que já passou por aqui. Sim, a gente já teve alguns aqui, o Davidson da PM, que era inclusive professor da academia. Gustavo, presidente da Associação Gustavo, dos presidente delegados. dessas, mas essa foi, a gente tem um deputado que realmente conhece do assunto. E é daqui, que é o mais importante, porque eu falo sempre da Cunha o seguinte, a gente tem que eleger deputados da nossa região, não só, mas tem que ser só cara bom. Às vezes até o mediano. Era melhor a gente ter 9, 8 deputados federais, porque voto para isso tem. Por quê? Porque é o cara que você encontra na praia, é o cara que você encontra no fim de semana, você pode cobrar, você pode ajudar. Que adianta você vai votar num cara que nunca aparece aqui, ou que só vem para pedir voto e nunca mais vai olhar na sua cara? Então, para mim foi uma grata surpresa, a primeira vez que eu estou fazendo um programa com você. As tuas pautas são nacionais, o que para mim é muito bom, mas é uma pessoa daqui que a gente pode estar próximo, a gente pode ajudar, a gente pode cobrar, e isso é muito importante. Agora, eu vou perguntar para o Reginaldo, lá da banca da Praça Independência, se você falou que é verdade, que é o melhor programa de... Pode, não e ter, vamos, não, e não vamos ter parar com essa rasgação de seda, né? O Ferreira Neto falava da sociedade do elogio mútuo. Chega de rasgação de seda. Mas muito bom, demais. Da Cunha, obrigado pela participação e, sinceramente, muito boa sorte aí feliz 2023 e muito boa sorte no exercício do mandato. Eu agradeço a participação, a inteligência de vocês. Os programas são ótimos, assim, de altíssimo nível. E olhando para a câmera aqui, eu falo que eu vou contribuir para a bancada da Baixada Santista em todas as áreas de infraestrutura, educação, esporte, saúde, mas principalmente eu vou cuidar da segurança pública da Baixada, de todos os municípios, observando todas as prefeituras e a polícia daqui com uma lupa bem grande. Agradecemos também a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, e um ótimo final de semana para você que você merece.